todos. Bom dia. Queria começar por agradecer o convite que me foi feito pela doutora Hélia Saraiva para vir aqui a falar com vocês. Eu fiz questão de salientar isso, venho aqui apenas na ótica do utilizador, como se costuma dizer na linguagem informática, não sou especialista em astroturismo, nem naquilo que eu chamo stargazing, mas dei por mim a sê-lo. E a história que eu hoje aqui vos queria vir contar é exatamente essa minha história de chegar a esta área e de me ter acabado por interessar por uma matéria que me parece que é muito interessante, nomeadamente para vocês que estão a estudar turismo e que podem encontrar aqui um nicho de oportunidade particularmente importante. Deixem-me dizer-vos que eu comecei por ser um stargazer sem saber. E queria começar por vos dizer as 5 rotas que me levaram a esta atividade, se é que se pode chamar assim. Eu comecei por ser um bocado um stargazer acidental. Não sei se vocês conhecem um filme, vou-vos dar 2 referências cinematográficas, que se calhar vocês não conhecem, e uma delas, pelo menos, acho que é importante para vocês, que é um filme chamado O Turista Acidental. Alguém aqui viu o filme O Turista Acidental? O nome mais esquisito. Com William Hurt, que é do Lawrence Kasdan, um filme já de 1989, vocês ainda não eram sequer nascidos, nem projetos. Mas é um filme muito interessante para quem estuda turismo, porque é a história de um autor de guias de viagem para quem detesta viajar, não é? Que é logo um bom desafio profissional escrever guias de viagem para quem não gosta de viajar. Mas eu só quero aproveitar o título do filme, Turista Acidental, e eu acabei por me tornar também um stargazer acidental, ou seja, nunca nada me levou de forma perfeitamente deliberada a interessar no turismo. A segunda referência bibliográfica que vos queria dar é para explicar como é que eu também, para além de me ter tornado um stargazer acidental, me tornei um stargazer por compensação. Então agora deixem-me aqui abrir um parênteses. Pessoal, quem me conhece, amigos, familiares, sabe que eu sou absolutamente viciado neste objeto que é o telemóvel. Isto, para mim, é a minha vida. Escrevo os textos para a Lusa aqui, faço comentários para a RTP com o telemóvel. Quando acabar esta pequena conversa com vocês, vou ter que fazer um comentário para a Antena 1, falei pelo telemóvel. Tenho a minha vida toda aqui. Se um dia eu perco isto, é pior do que o Frederico Pinheiro ter perdido o computador do Ministério das Infraestruturas. Qual é o resultado disso? É que eu passo a minha vida com o pescoço para baixo. Como acontece à maior parte das pessoas que usam muitas vezes o telemóvel. Aliás, já há explicações médicas que dizem que se calhar isto a curto e a médio prazo vai trazer problemas de saúde, que as pessoas que usam muito o telemóvel tendem a estar sempre nesta posição. E eu sou um deles. E por isso, quando me apareceu a oportunidade de olhar para as estrelas, eu senti que podia compensar este meu defeito de utilização excessiva do telemóvel olhando para as estrelas. E portanto, eu sou um stargazer acidental e sou um stargazer por compensação. Agora deixem-me então falar-vos das 5 formas como eu cheguei ao stargazing e depois falarei um pouco sobre isso e o que é que eu acho que em termos de oportunidade de turismo isso pode significar. A primeira foi, e até cronologicamente a mais antiga, tinha eu para aí 14, 15 anos, eu tinha um hobby que era o radioamadorismo. O radioamadorismo, não sei se vocês conhecem, é utilizar rádios em várias frequências que são alocadas para amadores, por isso se chama radioamadorismo, não tem nada a ver com profissões, tem a ver com um hobby, basicamente é isso, que permite às pessoas fazerem testes com rádios, com antenas, que muitas vezes eles próprios constroem, tentar chegar o mais longe possível, contactar o maior número de países possível. Sem entrar em muitos pormenores, há várias formas de ser radioamadorismo, há as chamadas ondas baixas, os 14 MHz, 21 MHz, 28 MHz, depois há as ondas altas, que é o VHF, aliás vocês nos rádios lá da vossa casa, dos vossos pais e avós, aparecem ainda rádios com sintonizadores e tem lá o VHF, que é Very High Frequencies. Qual é a característica da VHF? As comunicações são geralmente muito curtas, isto é, consegue-se comunicar no máximo 100 km, 150 km. Mas há uma circunstância. Em determinadas noites, quando há chuvas de meteoritos, por uma explicação que não interessa agora aqui, porque é muito técnica,
essa entrada dos meteoritos na atmosfera cria uma espécie de vaga de transmissão de ondas eletromagnéticas que permite, nessas ondas curtas, chegar a distâncias muito mais longas. Ou seja, em vez de se conseguir só os 100 ou 150 km, ou seja, eu daqui do Porto conseguir falar com alguém em Coimbra ou em Leiria, conseguir falar com pessoas que estão na Alemanha ou pessoas que estão nos Estados Unidos. Mas isso só acontece em determinadas noites, geralmente no verão, até porque é quando é possível observar melhor essas chuvas de meteoritos. E por isso o que é que esses radioamadores fazem? E o que é que eu fiz quando tinha uns 15 anos? Que era deslocar-me para sítios remotos, geralmente altos, montanhas, que tivessem uma menor interferência eletromagnética possível, ou seja, que por perto não tivessem vilas ou cidades com luzes, para que não houvesse interferência e para que essas ondas radiofónicas pudessem chegar a essas distâncias. E foi aí a primeira vez que eu experimentei, ou seja, me fui obrigado a ir lá para esses montes que não tinham nada à volta. Eu cresci em Castro Daire, que é uma pequenina vila ali entre Viseu e Lamego. Tem a Serra de Montemuro muito perto, que é de lado de coisa? Eu sou de Lamego. Então pronto, eu estudei em Lamego, no colégio de Lamego durante 10 anos. Castro Daire é mesmo lá. Sim, ao lado. É mesmo lá ao lado. É mesmo lá ao lado. Agora com a nova estrada são 15 minutos de caminho. Conhece a Serra de Montemuro, não é? A Serra de Montemuro, que tem a Serra das Milhadas e depois tem a Serra de Montemuro. Eu ia então geralmente para a Serra de Montemuro. Tudo escuro. E quando me estava a preocupar com as transmissões radiofónicas, percebi que, para além da beleza de conseguir chegar a uma distância muito mais longínqua do que aquela que eu estava habituado, conseguia também olhar para as estrelas de forma que me surpreenderam. E aí começou essa minha componente acidental de stargazing. Segunda, o meu percurso académico é assim um bocado estranho. A primeira licenciatura em que eu meti foi a licenciatura em História. Sempre gostei de História, continuo a gostar muito de História e, sobretudo, de História antiga. E um dos fenómenos que sempre me fascinou foi Stonehenge. Reino Unido, ali no sul de Inglaterra, perto de Bath, de Salisbury. E foi um sítio que eu sempre gostei de conhecer. E sobretudo há uma noite, que é a noite do solstício do verão, que é no dia 21 de junho, vai ser daqui a pouco tempo, que Stonehenge, que é basicamente uma instalação de pedras enormes, uns monolitos de tamanho gigante, que ninguém sabe muito bem como é que eles foram lá parar, porque naquela altura transportar pedras daquela dimensão, e as pedras, está hoje provado, vieram de distâncias muito longínquas, ninguém ainda consegue explicar exatamente como é que aquelas pedras, algumas delas vindas de países nórdicos, conseguiram chegar ali àquele sítio do sul de Inglaterra. Isso sempre me fascinou. E, portanto, quando eu tive a oportunidade, fui visitar Stonehenge e fui visitá-lo exatamente no solstício de verão, em que, se vocês lá forem agora visitar, têm que ficar a uma distância para aí de 500 metros, porque aquilo está vedado e não permitem a entrada lá. Só há um dia do ano em que as autoridades britânicas permitem que se chegue às pedras de Stonehenge, que é exatamente na noite do solstício de verão, tal dia 21 de julho, que aquilo se torna um evento fantástico. Vêm para lá druidas e pessoas com um ar muito estranhos, fumar umas coisas muito estranhas, enfim, beber coisas muito estranhas, mas é muito, muito interessante. E uma das características é, já que estamos ali uma noite inteira à espera que nasça o sol, e porque é que as pessoas vão de noite? Porque no dia 21 de junho, é outro dos fenómenos que é interessantes com Stonehenge, no dia 21 de junho o sol passa exatamente por uma série de pedras e vai para um lugar específico. E só acontece naquela noite, o que significa que essa civilização, muito remota, sabia já muito sobre a astronomia. E construiu Stonehenge de forma a que, no solstício, naquele dia 21 de junho, se pudesse ver esse efeito do Sol a passar entre as pedras e incidir sobre um ponto exato. E por isso as pessoas, malucos como eu, vão para lá nessa noite e ficam ali, desde 1 ou 2 da manhã até às 6 da manhã, quando começa o Sol a nascer, e já que, para além de fumar coisas estranhas e beber coisas estranhas, olham também para o céu e ficam ali a observar as estrelas. E, portanto, segunda forma como eu cheguei ao stargazing. Terceira forma como eu cheguei ao stargazing foi, também de forma muito acidental. Eu gosto muito de andar de carro pelos Estados Unidos, e a minha forma de férias preferidas é ir para os Estados Unidos, alugar um carro e depois andar sem destino, onde quer que seja. E uma das vezes fui até a Las Vegas. Vocês se imaginam, têm uma ideia, se
Las Vegas, se não foram lá, mas é muita luz, luz por todo lado, neons, e ao fim de uns dias aquilo cansa, não é? Felizmente, para quem vai a Las Vegas, muito perto, aí uns 100, 200 km, há um deserto, que é o deserto da morte, Death Valley, o Vale da Morte, que depois conduz a uma estrada que vai até um sítio chamado Toponá. E como eu vim a descobrir, aliás, começando a história, não é? Cansado daqueles neons todos, eu disse, não, agora deixa-me procurar um sítio um bocadinho mais resguardado, já chega tanta luz. Sabia que havia um deserto por perto e meti-me no carro e fui lá para o meio do deserto descansar das luzes de Las Vegas. E descobri uma pequenina cidade, e quando lá cheguei, chamada Toponá, uma pequenina vila, quando cheguei lá percebi que estava construída à volta de um fenómeno que era exatamente o Stargazing. É uma vila que vive do astroturismo. Está completamente programada para isso. Tem hotéis que acolhem pessoas que vão exatamente para lá, para olhar para as estrelas. E dei por mim a fazer aquilo que já tinha feito quando era radioamador e que tinha feito quando fui visitar Stonehenge, que era também, olha, já que estou aqui, então deixa-me tirar proveito daquilo que é característica desta pequenina terra que é Toponá. Está muito bem feito aquilo, porque está toda organizada à volta desse astroturismo. Chega-se ao hotel e no quarto tem um link para uma playlist no Spotify, vocês se quiserem podem ver, se forem ao Nevada Travel, está lá uma playlist que é sobre Stargazing. Músicas que têm a ver com olhar para as estrelas, o efeito das estrelas. É uma playlist muito engraçada. Mas está tudo criado para ali. E realmente é um fenómeno fantástico. Depois aquilo tem, perto dessa vilazinha, um espaço por onde as pessoas se deslocam e tem um ambiente muito interessante. Pessoas com telescópios, outras basicamente à volta de um pequenino piquenique improvisado, partilham com quem lá chega. Tem assim um espírito comunitário muito giro que também me adoçou ainda mais esse gosto pelo Stargazing. Quarta entrada no Stargazing, Burning Man. Vocês já ouviram falar do Burning Man? É um festival que há anualmente no estado de Nevada também, completamente doido. Numa semana, num deserto onde não há nada, de repente estão 100 mil pessoas que vão com as suas tendas, relotes, porque aquilo não existe lá nada, música techno de manhã à noite. Só para vos dizer, eu estive lá, demorou 7 dias, eu só tive 5, confesso que não aguentei mais, foi há pouco tempo e a minha idade já não permite muito mais. 5 dias em que eu não dormi, dormia assim 15 minutos de vez em quando, porque naquele ambiente é impossível dormir, música sempre muito alta, sempre coisas a estimular-nos. E outra característica é que também tem ali o céu muito por perto e um céu muito estrelado, e uma das componentes do Burning Man, se vocês um dia puderem, aconselho-vos, é uma daquelas experiências que não se deve deixar de fazer, visto que tenho ali uma pessoa interessada. Façam isso, é uma experiência única, vocês nunca viram nada parecido. Basta, tenho pena de ter trazido as imagens, se vocês pesquisarem aí no Google Burning Man, vocês vão ver que aquilo tem um bocado de Mad Max. Viram esse filme, Mad Max? Afinal tenho 3 filmes para vos falar. O Mad Max é o ambiente típico do Burning Man. Portanto, outra forma como eu cheguei ao Stargazing foi através do Burning Man. Finalmente, e mais recentemente, depois de já ter percebido que já não era assim tão acidental, 4 formas diferentes, todas elas interessantes de olhar para as estrelas, comecei também a procurar então já sítios para observar aquilo que ocasionalmente eu tinha percebido que era muito interessante. Comecei a ir sobretudo para o Alentejo, ali na zona de Monsaraz, Guengos de Monsaraz. Há ali sítios que agora já começam a ser explorados também como astroturismo. Ali as zonas das aldeias de xisto, ali perto de Góis, Dão, etc. Ali, umas zonas que também têm, tem lá um projeto muito interessante que é o Dark Sky, que é de investigar um bocadinho, até podemos falar disso, que já começa tal como naquela terrazinha no Nevada, que eu tinha conhecido já nos anos 90, a usar essa característica para tirar proveito em termos turísticos. E pronto, e agora com alguma regularidade faço Stargazing, já não de forma tão acidental como aquela que inicialmente fazia, e acabou também por continuar a puxar-me para isso. É uma experiência interessante, sobretudo para quem, como nós, que vivemos aqui no meio de uma cidade, está
tão presa a este bulício, a estas luzes todas, a estes barulhos. É um espaço de recolhimento em que olhamos para as estrelas e nos refletimos um bocadinho nelas, e desse ponto de vista é também muito interessante. E como dizia então, faltava uma referência cinematográfica que há bocado vos tinha prometido, que é do Jean-Luc Godard, realizador francês, morreu no ano passado, fez um filme fantástico que é o Abu de Soufre, nos anos 60, mais antigo que o outro. Ele dizia assim, dizia que a grande diferença entre a televisão e o cinema é que no cinema nós estávamos habituados a olhar para cima e na televisão nós começámos a olhar cada vez mais para baixo. E hoje, Godard, penso que ele nunca falou sobre isso, mas bem podia, morreu só o ano passado, porque já teve a experiência do telemóvel, mas provavelmente do olhar para cima do cinema, do olhar na horizontal para a televisão, nós agora estamos com o olhar para baixo do telemóvel. O stargazing é uma boa forma para compensar esse abaixamento do olhar, puxarmos outra vez o olhar para cima. E fazermos uma outra coisa que me parece interessante, que também vos queria falar, a professora Hélia também já vos tinha dito isso, que é a questão do turismo de experiências. Porque eu acho que aquilo que atrai as pessoas para o stargazing é exatamente o experimentar alguma coisa. As pessoas hoje, mais do que quererem conhecer sítios, que de resto até cá para nós já conhecem antes de ter ido lá, não é? Basta ir aí aos maps, ao Google Earth, não é? E nós já vemos as ruas dos sítios que vamos visitar. Hoje o mistério que existia antigamente acerca dos sítios exóticos já desapareceu. Vocês já não são desse tempo, mas eu ainda sou do tempo em que, antes da internet, ia visitar uma cidade e a cidade para mim era completamente desconhecida. Conhecia uma ou outra imagem que aparecia nos panfletos de divulgação, mas aquelas ruas eram completamente novas para mim. O que é que eu reparo com os meus filhos? Quando eles vão visitar um sítio qualquer, já lá estiveram. Não é? Aliás, começam a dizer assim, não, o hotel não é aqui, porque eu estava a ver, a rua tem aqui uma padaria, e aqui não está a padaria, portanto não deve ser aqui o hotel. Ou seja, eles já sabem exatamente como é que são as ruas, já sabem como é que são os sítios. Mas, se as pessoas hoje já conhecem as coisas, até visualmente, querem é experimentar. E por isso é que eu acho que uma das áreas que tem mais futuro no campo do turismo é isso, o turismo de experiência. E eu tenho até também um exemplo prático do que vos vou falar e até deixar-vos aqui uma ideia de negócio, quem sabe que vocês queiram aproveitar. Eu sou professor de comunicação na Universidade de Fernando Pessoa, tenho alunos que estudam Ciências da Comunicação e tenho uma prática que já há vários anos vou realizando, tive que interromper agora por causa da pandemia, mas já retomei agora outra vez, este ano, em abril, que é levar os meus alunos a uma viagem de estudo aos Estados Unidos. Nova York, Washington, Filadélfia, Boston, andamos ali uma semana, são os vossos professores para fazerem isso com vocês, faz todo sentido. Boa sorte. Para nós. Eles adoram aquilo. E porquê é que eles adoram aquilo? Adoram aquilo porque experimentam. Nós vamos visitar redações de jornais, estúdios de televisão, agências de comunicação, depois vamos ver um jogo de basquete, depois vamos a uma peça na Broadway, depois vamos ter uma conversa com um professor da Universidade de Colômbia. Experimentar. Né? E a todos os anos, aliás, o meu problema não é falta de alunos, é alunos a mais, porque eu não quero levar mais de 50 pessoas, portanto, meto ali um número máximo de 50 alunos e depois tenho que os que se atrasam na inscrição já não lhes consigo levar. Até porque depois é fácil arranjar financiamento, sempre a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento paga-lhes metade das viagens, enfim, aquilo com um bocadinho de jeito, aquilo fica quase de forma gratuita. É preciso força de vontade. Mas peço aos professores, mas vocês também organizem-se nisso, pensem nisso. Porque isto e porque é que está aqui o nicho de negócio? Porque aquilo que eu faço com alunos de comunicação pode-se fazer com tudo. Alunos de turismo, alunos de direito, alunos de medicina, alunos de engenharia e depois profissionais, levar médicos, advogados aos sítios e experimentar as coisas. Porque as pessoas já não querem isso, já não querem ir só a Nova York, Times Square. Não, já que estão em Nova York e vão ver naturalmente Times Square e vão lá ao Empire State Building, mas querem também falar com o professor de Colômbia, querem ir a um workshop, como nós fizemos, de documentarismo televisivo no Paley Center, que é um laboratório de média fantástico. E isto tem a ver também com o stargazing, que é porque é que as pessoas vão olhar para as estrelas. Não é por olhar para as estrelas, isso há documentários na televisão que mostram até melhor do que se calhar ali se vê.
é pela experiência, olhem, é pela experiência de estar ali no meio dos druidas em Stonehenge, é pela experiência de estar no Burning Man com música techno no meio do deserto, é pela experiência de estar a fazer radiomarguismo e a ter o céu aberto em cima de nós, é pela experiência de estarmos em contacto com pessoas que têm interesses comuns e que por isso nós podemos facilmente partilhar com elas também outras histórias. Reparem até aí, deixem-me trazer a brasa para a minha sardinha da comunicação. A grande transformação que está a acontecer na comunicação hoje em dia é que nós estamos a abandonar o chamado paradigma da massificação. Já ouviram falar dos mass media, não é? Os mass media, os meios de comunicação de massas, os jornais, as rádios, as televisões, que era a mesma mensagem igual para todos. Vocês já não se lembram disso, mas até em 1992 em Portugal havia uma única estação de televisão. Portanto, no dia seguinte, o noticiário era possível perguntar: viste ontem o telejornal? Porque só havia um canal de televisão e um telejornal. A mesma mensagem igual para todos. O que é que aconteceu, entretanto? Isto pulverizou-se. Já não há um canal, há 500 canais, e para além dos canais de televisão e dos jornais e da rádios, há agora todos os sites, os blogs, os podcasts, e as pessoas individualizaram-se a comunicação. Nós passámos do paradigma da massificação para o paradigma da individualização. Qual é a consequência desta transformação de paradigmas na comunicação? É que as pessoas começam a ter cada vez interesses mais pessoais. E por isso começa-lhes a ser cada vez mais difícil terem experiências comuns. Isto é, a pessoa senta-se à mesa de café e diz assim: então viste ontem o último episódio do Succession? Não, isso onde é que está? Está na HBO. Não tem na HBO. Ao contrário do que acontecia antes, em que a pessoa dizia assim: então viste ontem a Gabriela, que era uma novela muito famosa, toda a gente tinha visto a Gabriela, o episódio da Gabriela. Agora, quando vocês falam de uma série, se calhar a pessoa que está ao lado nunca a viu, nem nunca ouviu falar dela. E as pessoas têm cada vez mais dificuldade na mesa de café de partilhar coisas que estão em comum. E por isso é que estas experiências, de levar alunos que estão interessados em comunicação aos Estados Unidos, todos eles se interessam por aquilo e, portanto, todos eles têm ali pontos em comum. Ou ir a Stonehenge e toda a gente está lá interessada, senão não ia passar ali uma noite entelada, no meio do frio da Inglaterra, a olhar para as pedras, é porque têm um interesse em comum e conseguem partilhá-los, e isso é cada vez mais valioso. E por isso é que me parece que um dos aspectos mais interessantes na questão do turismo é esse turismo de experiência. Não tem tanto a ver com, por exemplo, vai haver agora, e muito bem, uma pós-graduação em astroturismo excelente. Mas reparem, eu acho que pode ser um erro pensar que no astroturismo o importante é ser um astrónomo muito conhecedor. Não. A pessoa que vai fazer astroturismo se calhar até sabe muito pouco sobre astronomia, mas o que interessa-lhe é a experiência de estar a olhar para as estrelas. E claro, se tiver alguém que depois lhe explique que constelação é aquela e qual é aquela estrela, tanto melhor e ainda bem. Mas o fundamental é essa experiência. E por isso o Stargazing, e era no fundo isso que humildemente vos vinha aqui partilhar, porque não tenho muito mais para vos dizer do que isto, não sou, como tinha dito, um especialista, e agora responderei às vossas questões, mas não me ponham perguntas difíceis, sobretudo sobre astronomia, porque sei muito pouco ou quase nada sobre isso. Agora posso é responder-vos com toda a honestidade sobre aquilo que é a importância dessa experiência. Olhem, de não termos sirenes ao lado, de não termos as lâmpadas da iluminação de rua a apontar para os nossos olhos, e de experimentar aquilo que são ambientes particularmente diferentes e também muito estimulantes. E tem a ver exatamente com essa questão da experiência, com essa questão de poder tirar proveito daquilo que é um ambiente completamente mais isolador, é verdade, mas ao mesmo tempo também mais comunitário. Porque se repararem, outra característica deste astroturismo ou deste stargazing é que, embora até possa parecer um bocado paradoxal, ninguém faz isto sozinho. As pessoas fazem isto e por isso é que há estes pontos, que é para se encontrarem com outras pessoas. Ou seja, ninguém vai fazer stargazing sozinho para o meio de uma montanha. Não. Vão fazer stargazing para sítios onde já há outras pessoas a olhar para as estrelas. E isso é que faz parte dessa componente de experiência, que não é uma experiência individualista, que é experiência muito pessoal, ou seja, cada um tem uma experiência diferente, mas que é feita em grupo. E essa componente comunitária que é particularmente interessante e que tem a ver exatamente com essa consciência da experiência e da experimentação
que é particularmente relevante neste género de situações. E por isso é que vos dizia, está aqui uma oportunidade de negócio nesta questão, não apenas do astroturismo, que acho que tem muito ainda para andar em Portugal, até pelas experiências que nós vemos noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, que eu conheço relativamente bem, porque entretanto, para além de Toconato e outros sítios no Arizona, ali na zona de Sonoma, também tem pontos de observação muito interessantes. Mas esta questão do turismo de experiência, de encontrar, por isso aqui está aqui um nicho de negócio, olhem, vocês organizarem viagens para médicos, para engenheiros, para músicos, para arquitetos, levar um grupo de arquitetos a ver as casas do Frank Lloyd Wright, num sítio qualquer, ou levar médicos a irem conversar com o cirurgião-chefe de um grande hospital na Austrália, ou o que quer que seja. Acreditem, as pessoas querem isso, pagam por isso, querem... Ir à Austrália é fácil, ir aos Estados Unidos é fácil. Se eu dissesse aos meus alunos, querem ir ver os Estados Unidos, vão por eles, não precisam de mim para ir. Para que é que precisam de mim para ir? Para lhes arranjar a palestra na Colômbia, para lhes arranjar a entrada no New York Times, para lhes arranjar a entrada nos estúdios da NBC, para irem ver o espetáculo do Jimmy Fallon. Conhecem o espetáculo do Jimmy Fallon? Nós fomos Jimmy Fallon, que é o espetáculo do Jimmy Fallon. E é aí que eu sou útil. O que é que a organização tem a ver? É exatamente isso, é permitir estas entradas, permitir as oportunidades que as pessoas lá estão sozinhas não conseguem. Vocês querem ir falar com o professor Michael Schutz na Universidade de Colômbia, ele diz-vos assim, desculpe lá, não tenho tempo. Mas se for um grupo de 50 alunos que vai de Portugal para o ouvir, ele arranja tempo para falar com eles. Não é? Nós queremos que seja nosso professor. Tem aqui muitos, mas a iniciativa tem que partir de vocês. Por acaso, no meu caso, fui eu que lhes meti o bichinho, mas agora vocês coloquem vocês o bichinho nos vossos professores e deem-lhe essas ideias e depois aproveitem estas ideias. O que eu vos estou aqui a dizer é que isto é um nicho de negócio particularmente importante e que está ainda completamente por explorar. Está aqui um dedo levantado, ótimo, ainda bem, porque era agora que eu ia dizer assim, então agora coloquem as perguntas que quiserem. Quanto é que os alunos pagam nessa viagem? Pois lá está, depende de ano para ano e depende também dos subsídios que eu arranjo em cada ano, por exemplo. Sei lá, já houve alturas em que os subsídios foram menores e a viagem ficou por 800 euros ou 1000 euros. Já houve altura em que a FLAD simpaticamente pagou quase tudo e eles pagaram para aí 300 euros para ir. Isto são 7 dias, várias viagens, várias cidades, tudo. Quais são os truques aqui? Os truques é arranjar patrocínios e depois quartos com muita gente. É outra coisa, que é 6 em cada quarto. Arranjem-se. Depois eu nem quero saber o que é que acontece naqueles quartos, é o que eu lhes digo sempre assim. Não quero é saber o que é que lá acontece. Quando eles começam a dizer, mas como é que a gente se distribui? Distribuam-se como quiserem, mas não me digam como é que se distribui. Mas o truque é esse, o truque é, tenho sempre cuidado de arranjar hotéis muito centrais e em zonas seguras, que é para não haver problemas, isso sim. Isto até ficaria mais barato se eu arranjasse uns hotéis banhosos lá nos sítios mais escuros, mas isso eu não me arrisco a fazer. Arranjo-os sempre com os hotéis, porque metem muita gente em cada quarto. E esse é um dos truques, porque uma parte importante, vocês sabem isso melhor do que eu, uma parte dos custos relevante é dos hotéis, sobretudo em cidades como Nova Iorque, em que os hotéis são caríssimos. Agora, um quarto que é muito caro para 2 pessoas, para 6, já fica muito mais simpático. E depois isso, patrocínios. É preciso ir a organizações. Por exemplo, uma das vezes fizemos aqui com o Jornal de Notícias, que está aqui ao lado, que é que lhes prometemos, porque os alunos prometeram fazer uma espécie de roteiro de viagem, com fotografias, textos, podcasts, a contar a viagem, e eles deram-nos uma ajuda para, em troca dessa cobertura, digamos assim, mediática que se faz. E em qualquer área, então, olha, então se for na área da saúde, que há essas farmacêuticas que estão sempre dispostas a dar ajuda, mesmo na área do turismo, se quiserem fazer uma coisa destas, não vos falta quem vos ajuda a patrocinar isto. Pensem nisso. Vamos à Patagónia. Exatamente, na vossa área têm que procurar sítios que, do ponto de vista turístico, sejam diferentes e que vocês possam aprender alguma coisa. Olha, Las Vegas.
Las Vegas, em termos de experiência de gestão de hotéis, deve ser uma coisa fantástica. Imagino eu, não conheço muito bem essa área, mas eu imagino que se falar com um diretor de um hotel em Las Vegas, daqueles hotéis que têm 15 mil pessoas a dormir lá todos os dias, que deve ter uma logística absolutamente descomunal. Deve ser muito interessante para vocês conversarem com pessoas assim. Olha, uma coisa que fiz engraçada com esta última viagem, que foi agora entre 1 e 8 de Abril, foi falar com um jornalista de viagens, que é um brasileiro, que tem uma coisa que é o Dicas de Nova York, um canal no YouTube e que também tem um blog. Se vocês gostarem de Nova York, aconselho-vos esse blog e esse canal no YouTube. Tivemos uma conversa muito interessante com ele, que ele nos falava exatamente, falou-nos muito disso, do turismo, das diferenças que há em termos de experiência turística. Ele é brasileiro, então fazia até comparação com o Brasil, mas a mulher dele é portuguesa e também conhecia aqui a realidade portuguesa. Há sempre depois pessoas que nos dizem muito e que podem ajudar a tornar essa experiência ainda mais interessante. Mais perguntas, pá, mais questões. Uma questão. Em relação à observação das estrelas, pela experiência que tens, quais são os tipos de gerações que praticam mais esta experiência ou vivem mais esta experiência? Vi faixas etárias muito diferentes. Depois, achei muito interessante, era sobretudo a faixa etária mais velha, sei lá, entre os 40 e os 60, era predominante, mais ou menos igualitário em termos de homens e mulheres, não havia assim grandes diferenças. Mas sim, pessoas um pouco mais velhas, não é um público jovem, mas havia também, encontrei jovens, nomeadamente no Arizona, ali perto de Sonoma, encontrei vários jovens que estavam lá a acampar por perto, e percebia que depois tem essa vantagem, este tipo de turismo, que tem custos baixos, é em sítios remotos e, portanto, mesmo a questão do alojamento geralmente é mais económico. São sítios depois relativamente também acessíveis, isto é, apanhando um autocarro qualquer para esse sítio, então não é, eu diria que não é um turismo caro, é um turismo relativamente acessível e por isso, mesmo jovens, estudantes, não sei, encontrei vários, nomeadamente no Arizona, mas sim, mas sobretudo pessoas um bocadinho mais velhas, diria 40, 60 anos, se calhar predominante. Eu não sou nenhum stargazer, mas já tive alguns sítios que é mesmo muito bonito, nem se conseguiu imaginar que tinha tantas estrelas. Sim. E eu queria perguntar-lhe qual foi o sítio mais bonito ou mais impressionante que você já teve. Pois, lá está, como eu fui muito pela experiência, mais do que o espetáculo visual, foi, sei lá, o Burning Man, por exemplo, é uma coisa absolutamente incrível. Stonehenge também foi uma experiência muito engraçada. Agora, eu diria assim que em termos de espetáculo visual, esses sítios mais remotos, nomeadamente Tokonama, lá no Nevada, Tokoná talvez tenha sido um dos sítios que mais me impressionou em termos de espetáculo visual no céu. Aquilo onde lá está, talvez tive sorte naquela noite, não estava nenhuma nuvem. Depois também é preciso ter alguma sorte, ou melhor, algum planeamento. Não vale a pena ir fazer stargazing num dia de chuva, porque com as nuvens a cobrir, portanto aquilo tem que ser. É uma coisa sazonal, é geralmente o verão, onde quer que se esteja, no hemisfério norte ou no hemisfério sul, e depois planear, olhar para, mais uma vez para o telemóvel e ver se o tempo vai estar nublado ou não vai estar nublado e fazer algum planeamento. Portanto, isso implica também que é por isso que se calhar ajuda a explicar porque é que também, há bocado dizer 40, 60, se calhar até um bocadinho mais, eram reformados, pessoas que já têm mais liberdade e podem perfeitamente ficar à espera que o tempo esteja bom para irem, não é? Pessoas que têm trabalhos, se calhar não conseguem planear assim tão depressa as suas viagens, não é? A pessoa marca a viagem, fazer férias de 1 a 8 de agosto e é esperar que esteja bom tempo naqueles dias, senão depois já não consegue mudar porque a empresa já não deixa mudar. É verdade que é um turismo que, ou se é jovem, ainda se tem aquelas férias grandes no verão, ou então já se é reformado e pode-se esperar que o tempo melhore e em qualquer altura ir marcar com 3 ou 4 dias de antecedência a ida. Quem já tem as coisas para marcar tem ali um bocadinho mais de dificuldade. Isso é uma coisa interessante, que não é realmente para todo o tipo de turista, que implica essa sorte ou então esse planeamento. Mais questões? Aqui em Portugal, acho que são os melhores locais para
Pois, mais uma vez, não sou especialista, de certeza que há sítios que eu não conheço. Aqueles que eu conheço é Alentejo, ali a zona de Monsaraz, ali a zona do Alqueva. Aliás, a zona do Alqueva, pelo que eu percebi, está a ser agora explorada. É muito interessante. É porque depois tem uma série de atividades depois relacionadas, nomeadamente aquelas viagens de balão que eles depois também fazem, para quem quer aproveitar a ficar à noite a ver as estrelas e depois de manhã cedo, logo por volta aí das 5 da manhã, mete-se já no balão e fica a ver o nascer do sol. A zona ali das aldeias de xisto, que também é muito interessante, e o Douro Superior, ali na zona de Foscoa. Já experimentei alguns sítios que têm pontos de observação muito interessantes. Agora, como vos digo, não sou especialista, imagino que haja outras zonas, nomeadamente no Alentejo, não é? Que é provavelmente a zona mais despovoada, que isto precisa de despovoamento. Porque é que o estado de Nevada é particularmente interessante? Porque tem 3 milhões de habitantes, mas que basicamente estão concentrados em 2 zonas urbanas, que é Reno e Las Vegas. As 3 milhões de pessoas basicamente estão naquelas 2 cidades. Tudo o resto, Nevada é do tamanho, sei lá, 3 vezes Portugal, não tem ninguém. Aliás, uma coisa interessante quando se anda lá, que a certa altura aparecem placas a dizer assim, olha, o próximo sítio com gasolina e água é só daqui a 200 km. Você garanta que tem gasolina e água suficiente para andar, porque durante 200 km você não vai aparecer nada. E portanto tem que se ter esse cuidado. Por isso é que é tão interessante para olhar para as estrelas, porque não tem mesmo ali nada à volta. Não há ali, nem sequer pequeninas vilas existem. Por isso é que depois há aquelas histórias dos OVNIs, não é? Há lá a zona 51 que dizem que estão lá extraterrestres. É uma zona que é completamente impossível. Se vocês forem ao Google Earth, nessa área 51 não aparece nada. Eles bloquearam tudo. Não se sabe. Num perímetro muito, eu já tentei ir lá, num perímetro muito coisa, aparecem logo. Comecei a andar com o carro, passado um bocado apareceram soldados com metralhadoras a dizer o que é que você está a fazer aqui, já para trás. Está completamente blindado. Lá está, porque tiram proveito exatamente dessa zona muito limitada em termos de acessos para terem essas. E há quem diga que estão lá os senhores verdes, não é? Que foram extraterrestres que nos visitaram e que foram apanhados. Não saberemos, nem nunca saberemos, porque já percebi que não deixam lá fazer absolutamente nada. E muito bem. Não há mais questões? Tem mais nenhuma curiosidade? Nesse caso, queria só agradecer-vos a simpatia de me terem ouvido, a professora Elia Saraiva também a simpatia de me ter convidado. Foi com todo o gosto que vim aqui falar. Se quiserem dicas sobre viagens aos Estados Unidos, falem com a vossa professora e peçam-lhe o meu contacto, que eu dou-vos boas dicas sobre isso. E olhem, tenham felicidades nos vossos percursos académicos, profissionais. Estão numa área muito interessante, uma área do turismo em Portugal tem potencial tremendo, tirem proveito dele e não se esqueçam e sobretudo sejam inovadores, sejam disruptivos, não apostem no que já está feito, o que está feito, deixem, quem fez bem, deixem que tenha feito bem. Agora, há uma série de oportunidades e esta era uma delas que vos queria falar, que eu acho que em Portugal está muito pouco aproveitada, que é isso do turismo de experiências. E acho que aí faz falta empreendedores que tirem proveito disto e que façam coisas. Pronto, mais uma vez, muito obrigado e felicidades.